Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história simplesmente épica, lá da antiga cidade de Ugarit. É um conto cheio de conflitos divinos, de poder, de mistério, é o famoso ciclo de Baal. Olha, à primeira vista a história parece até que simples, né? Deuses brigando pelo controle. Só que é aí que o mistério começa de verdade. É um quebra-cabeça que, nossa, deixa os estudiosos de cabelo em pé há décadas. Porque, se todo mundo concorda que é uma história de conflito, a grande briga mesmo é para saber o que esse conflito de fato representa. Pois é, na superfície é uma luta pela supremacia no panteão dos deuses. Mas essa simplicidade toda esconde várias camadas de significado que os especialistas, debatem até hoje. A verdadeira questão não é o que acontece, mas por que essa história foi contada desse jeito. Então, por onde a gente começa a desvendar isso? Bom, a teoria mais intuitiva é olhar para cima, para o céu. E se essa guerra divina toda for, na verdade, uma grande metáfora sobre o clima? A ideia aqui é a seguinte: Baal, que é o deus da tempestade, derrota seus inimigos para trazer as chuvas de outono, que são, essenciais para a agricultura, para a vida. A vitória dele é literalmente a chegada da estação chuvosa que garante a sobrevivência de todo mundo. Faz todo sentido, não é, Nel? Então, essa teoria das estações é bem legal, super elegante, parece que fecha todas as pontas, mas tem um problema. Um problemão, na verdade. Falta uma peça-chave no quebra-cabeça. Não se achou nenhuma evidência concreta lá de Ugarit que conecte esse mito a algum festival de verdade, sabe? Pensa bem, se era algo tão central para as estações, por que não tem registro nenhum de uma celebração? É essa pulga atrás da orelha que nos obriga a procurar outras respostas. Essa crítica, então, nos força a olhar para além do mundo natural e começar a investigar o mundo dos humanos. Se o drama não está só lá nos céus, talvez o verdadeiro palco dele seja aqui na Terra. E isso nos leva direto para a segunda grande interpretação. E se o conflito entre os deuses não fosse sobre nuvens, mas sobre a coroa? Um verdadeiro espelho das lutas por poder que aconteciam, e muito, no palácio de Ugarit. O contexto histórico aqui é tudo. Esse mito surge num momento de muita incerteza política em Ugarit. Então, dá para pensar nele não só como uma história, mas como uma ferramenta política. Uma forma de fortalecer o poder de um rei ou de dar um sentido cósmico para alianças políticas que eram bem complexas. E é aqui que os detalhes da família divina ficam fascinantes. Baal não é o herdeiro óbvio, sabe? Ele é meio que um outsider, filho de Dagan e precisa lutar pelo seu lugar. Soa familiar? É quase um espelho de uma disputa pela sucessão no trono. O mito vira quase um manual sobre como os governantes devem agir para conquistar e, claro, manter o poder. Mas a história não fica só no palácio, não. Vamos abrir um pouco mais o foco, porque o mito parece refletir não apenas a vida do rei, mas a estrutura da sociedade de Ugarit inteira. A estrutura do panteão, com o deus El no topo, uma hierarquia de deuses e até divindades artesãs que servem os outros, isso é um reflexo impressionante da família patriarcal de Ugarit. Lá na vida real, tinha o pai, as esposas com status diferentes e filhos classificados por sua posição, tipo jovem guerreiro ou servo. O céu era, literalmente, um espelho da casa. E aí a história dá uma virada surpreendente. No meio dessa estrutura toda patriarcal, tanto no céu quanto na terra, as figuras femininas tinham um poder assim notável e super decisivo. E olha que interessante, as deusas Anat e Atirat não são coadjuvantes de jeito nenhum, pelo contrário. Elas é que botam a história para andar. E o mais legal é que isso não era só fantasia, não. Lá em Ugarit, na vida real, a rainha e a rainha-mãe tinham uma influência, gigantesca. Elas controlavam grana, participavam de negociações com outros reinos, podiam até governar como regentes se o rei fosse muito novo. Ou seja, o poder dessas deusas no mito era um baita reflexo do poder que as mulheres da realeza realmente tinham na corte. Então, afinal, qual é a resposta para o nosso enigma? É o clima? É política? É a sociedade? Vamos juntar todas essas peças e ver que imagem completa esse mito antigo estava de fato pintando. O que a gente percebe é que o ciclo de Baal não é sobre uma coisa só. É uma narrativa com muitas camadas. Começa como uma história sobre a natureza, mas logo se revela uma ferramenta política, um reflexo da sociedade e até mesmo um mapa da economia de Ugarit, com suas montanhas, seu mar, suas rotas de comércio. No fim das contas, como resume muito bem o acadêmico M.S. Smith, o mito era uma ferramenta cultural poderosíssima para a elite. Ele misturava a realidade, a política, a família, a economia, com o imaginário, criando símbolos que não só contavam uma história, mas que davam sentido ao mundo deles.
E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Assim como o ciclo de Baal espelhava o mundo de Ugarit, de que maneiras as histórias que a gente conta hoje, em filmes, em séries, em livros, são um espelho da nossa própria sociedade? O que será que elas revelam sobre nosso poder, nossas famílias, nossos medos? A forma de contar história pode ter mudado, mas a função dela, talvez continue a mesma.